Olá, estamos aqui de novo para falar hoje sobre ressonância. Eu vou falar sobre ressonância mórfica. O que é a ressonância mórfica? E por que que ela é importante na nossa vida? Por que que é importante você conhecer e saber um pouquinho sobre isso, tá? Porque existe um cientista, aliás, várias pessoas estudaram sobre isso, né? Mas na minha opinião, quem explica melhor a ressonância mórfica é o Rupert Sheldrake. Ele é professor numa universidade em Cambridge, ele é biólogo, e ele diz o seguinte, que nós emanamos ondas, tá? E que quanto mais proximidade nós temos do outro, da mesma espécie, são pessoas da mesma espécie, essas pessoas têm uma possibilidade maior de emitir ondas e o outro ler essas ondas. Então, se eu, por- se eu estou aqui nesse momento em Portugal e eu tenho uma ideia e eu fico emanando essa ideia, como num outro vídeo vocês vão ver o Fernando falando sobre as ondas, eu estou ali emitindo ondas, como se eu tivesse jogado uma pedra no lago. Quem vai ler essas ondas? Quem tiver na mesma frequência, quem estiver emanando essa mesma onda. Então, o que que acontece? Por que que às vezes a gente está em casa e pensa, puxa vida, né? Toda caneta é transparente aparecendo a tinta azul. Acho que eu vou criar uma caneta dourada. Só que eu pensei isso. Daí eu fico pensando, eu não vou, eu procrastino, vamos imaginar que eu procrastino e eu não vou. Na semana seguinte eu vejo alguém na televisão dizendo: Gente, tive uma ideia, estou lançando para vocês a caneta dourada. Daí eu olho aquilo e falo, mas era a minha ideia. Como é que eu tive a ideia? E o Fernando foi lá e lançou uma caneta dourada. Por que é que isso aconteceu? Porque a ressonância, ela não tem limite de espaço físico. Então, se eu estou aqui em Portugal e tenho uma ideia dessas, eu lancei no campo. Ela está ali. É uma onda que vai batendo. Se o Fernando está lá, nos Estados Unidos, pensando em criar uma caneta nova e ele vibrar na mesma onda, a minha ideia atinge ele e ele vai lançar a caneta dourada, né? Então, tem vários experimentos com animais que você pega um animal em laboratório, treina um animal para, sei lá, aprender a furar, por exemplo, uma garrafa para beber água, ele fura uma garrafa. Um pássaro fura uma garrafa. Esse pássaro não teve contato com nenhum outro pássaro. Mas aí, um está lá nos Estados Unidos e o outro está lá na Austrália. Eles nunca estiveram juntos. Depois de um tempo, que esses pássaros do laboratório nos Estados Unidos estão furando a garrafa para beber água, depois de um tempo, lá na Austrália você vai ver aquela espécie de pássaros furando a garrafa da mesma maneira para beber a água. Como é que isso chegou lá? Chegou porque existe uma ressonância. E a ressonância, ela existe para seres da própria espécie. Então, pessoas, seres humanos, têm ressonância com seres humanos. Macacos têm ressonância com macacos. Pássaros têm ressonância com pássaros. E assim por diante. Então, quando você pensa alguma coisa, você tem que avaliar que quem está do seu lado, se tiver a mesma vibração, ele vai chegar lá. Por isso que é importante a gente pensar coisas positivas e ter clareza do que a gente quer, ter consciência do que a gente quer, porque a gente vai atrair ao nosso redor pessoas que têm uma ideia parecida e que, junto com você, vão concretizar algo.
Ou eu quero um bom relacionamento para minha vida. Se eu pensar isso, eu vou emanar isso e vou encontrar alguém que também queira, né? Agora, eu falo, sei lá, para a Tiara que eu quero um bom relacionamento, mas eu passo o dia dizendo: ah, nenhum homem presta, eu não vou ser feliz, porque isso não vai dar certo. O que é que eu vou atrair para minha vida? Um homem Um que cara não que pensa presta, que igual. não vai dar certo. Pois, é isso que eu estou emanando, né? Então, isso é ressonância, ok? E essa ressonância, ela não tem limite, como eu falei antes, de espaço e nem de tempo. Então, muitas vezes, eu tenho um antepassado que viveu uma história, né? Uma história de muita dor, e eu me identifico com aquela história daquela dor. E por ressonância, como se fosse aquelas ondas, eu repito a história daquele antepassado. Eu vou repetir aquele problema, eu vou repetir aquele problema de saúde, aquela perda financeira, ou aquele relacionamento que foi ruim, que foi controlador, né? Por quê? Porque por ressonância eu me identifiquei com esse alguém e repito a história dele, tá? Eu estudei uma coisa, Denise, também, que eu estava vendo, que pela própria ressonância a gente pega até doença, né? Tudo. Porque eu estava vendo uma pessoa falando, que ela falou, às vezes não é porque a pessoa, não é que está no seu DNA a doença da sua mãe ou a doença do seu pai, não, é que você ficou tanto tempo e passa tanto tempo com ele que a ressonância dele começa a passar para você. E aí você vibra na mesma coisa e acaba tendo a mesma doença. Não que você tinha aquela doença, mas que por ressonância você É teve aquilo. porque inconscientemente você se identifica com aquela dor e inconscientemente você quer compartilhar ela com a pessoa. Como se eu pudesse dizer, isso é uma atitude, é um pensamento infantil, né? Porque a criança faz isso. Querida mamãe, se você tem dor no pé, eu também tenho, porque assim eu diminuo a sua dor. Mas é um Simpatia. pensamento infantil. É um pensamento infantil, porque eu não vou diminuir a sua dor, pelo contrário, eu vou aumentar ela. Porque tinha uma onda de dor, e se eu tenho dor também, agora são duas. Né? E aí é o E que é eu um estou dizendo, né? A ressonância vai aumentando, dali a pouco a família inteira está doente. E às vezes o mundo inteiro está doente. Foi o que aconteceu com o Covid. Porque como que explica isso? Tem algo que chama inconsciente coletivo. Primeiro, tudo que a gente pensa e sente é onda, é energia. Energia não se acaba, ela se transforma. Então, se eu tenho um pensamento hoje que todo homem não presta, ou eu vou ter um casamento feliz, eu já lancei, não tem volta. Então, quem tem respeito, eu imagino como se fossem vários balões, assim. Ah, todo homem não presta, eu soltei o pensamento. Não, nossa, tá tudo certo para mim. Lancei outro pensamento, em forma de balão, sabe? Pensa em balão de hélio. Quando eu tô com raiva, você agarra um balão, uma informação que já estava ali. Então, você vai tendo ressonância com as pessoas que pensaram. Então, se eu soltei um pensamento ontem e hoje eu mudei, eu libero esses balões, mas ele vai ficar solto para a próxima pessoa que tiver a mesma crença, o mesmo paradigma. Então, por isso que a gente tem que soltar, porque na hora que eu solto, eu vejo o que eu quero e pego. Esse inconsciente coletivo, o que faz? Tem pensamento para tudo. Então, nada a gente precisa criar, já existe. As informações já existem. Alguém já escreveu um livro, alguém já viveu uma história, então as informações saem o tempo inteiro para eu pegar. Eu quero escrever um livro. E eu faço um download. Eu tenho essa informação, então já existe. O inconsciente coletivo, o que é? Igual a Denise disse, da caneta dourada. Porque toda a ideia, ela começa dentro de uma consciência, que daqui a pouco você já procura um vídeo de consciência inconsciente, consciência e inconsciência, que a gente vai explicar mais isso. Então, assim, tem uma necessidade na sociedade. Então, naquele momento que surgiu a ideia para a Denise da caneta dourada e ela não fez, é porque nessa sociedade, nesse período, tem uma necessidade. Do mesmo jeito que tem necessidade de banheiro químico para construção. Por quê? Porque aconteceu que começou a construir, precisava
de banheiros e não tinha construído, então teve uma ideia. Por isso que se a gente não fizer, outra pessoa vai fazer. Como surgiu até em outras conversas nossas. Era para ter, tinha necessidade do avião, então teve em Santos Dumont e teve os irmãos. Então, assim, é competição? Não, é informação, a necessidade está aí, você pega. Então, falta de ação, física quântica parece bem não real, né, às vezes. É só energia, não, mas a sua não ação não materializa. É, Então, e, se tem uma necessidade, pode falar. e aí tem uma coisa bem interessante, Tiara, que certos pensamentos estão em certas frequências, né? É como se fosse a frequência AM. Você está aqui, a frequência AM é uma. A frequência FM, ela é outra. A frequência do micro-ondas, ela é outra. A frequência do celular, ela é outra. É como se fosse pessoas. Cada grupo de pessoas, ela está em uma certa frequência. E cada pensamento só cabe naquela frequência. Por isso que fala, nossa, mas como que aquela pessoa consegue escrever um livro? Porque ela está vibrando em uma frequência maior que a sua e que ela consegue acessar informações que você não consegue porque você não está vibrando naquela frequência. Então, assim, E é é interessante. bem interessante isso, né? Como funciona essa ressonância. E cada frequência vai ter a sua. Tudo é feito por ressonância, mas cada um só vai atingir a ressonância que está dentro da sua frequência. Não E tem Por quando como. isso, pode por falar. isso que tem um ditado que diz que você é resultado das 5 pessoas que te cercam. Porque, na verdade, são 5 pessoas com ressonância semelhante e É um isso aí. acaba levando o outro, É isso né? aí. Quer mudar de ressonância, muda de ambiente, de pessoas, de conhecimento, se muda, que automaticamente você sai dessa frequência. E uma coisa interessante é, se a pessoa não estiver na mesma frequência, ela não entende a informação. Às Sim. vezes você pode falar 10 vezes com uma criança mesma com tom de adulto, ela não vai entender. Na hora que você fala a linguagem dela, da consciência dela, ela vai entender. E a mesma coisa é, se eu tentar explicar ou alguém explicar para mim, sei lá, linguagem de engenharia civil dos materiais. Não vou entender. Eu não tenho consciência para aquilo. A gente é burro, ou pior, ou melhor, não. Nós não temos consciência, mas a gente pode, se eu pegar um livro e estudar e me interessar, eu vou entender, porque tem um sentido. Então, às vezes a gente pode dar informação para a pessoa. Você pode falar, olha, gente, esse partido é melhor que aquele, ou então esse trabalho é melhor que aquele, olha, essa pessoa é melhor que aquela para casar de acordo, né? Olha só as evidências, aqui nos Estados Unidos a gente fala de red flag, né? Olha os red flags que está acontecendo, o sinalzinho vermelho. Mas se a pessoa não tiver nessa consciência, ela não vai entender o recado. E isso acontece também em questão de sincronicidade, né? Porque assim, se eu tenho uma frequência, e assim, eu estou pensando em vaga do carro, e, eu tô, e a minha frequência é achar uma vaga, e eu acredito que eu vou achar. Ou então eu estou pensando em alguém, a pessoa liga. Isso tudo é a ressonância. Eu estou em ressonância aquele assunto. E aí a gente chama, Yang chama de sincronicidade, né? Que é uma coincidência com propósito. Então, assim, aí eu estou pensando algo que é para eu chamar atenção, eu vejo números repetidos. Por que eu estou vendo a mesma cor? Por que eu estou tendo o mesmo resultado sempre? Qual que é a ressonância? Né? É uma coincidência com o resultado. E para eu fechar só minha fala, tem um experimento que dá até para vocês procurarem, que eu gosto muito, que é um experimento do exército americano. Quem conta muito dele é o Greg Braden, que ele era físico petrolífero. Olha a minha língua aí, né? Precisando de uma fono agora. Ele tem essa experiência, eles pegaram uma amostra de DNA, colocaram num tubo de ensaio e separaram em uma sala da pessoa, né, o dono desse DNA. E eles deram estímulo para a pessoa. E daqui a pouco a gente vai gravar um vídeo também que chama que é a tabela das emoções, que aí vai ficar mais fácil para falar de expansão e contração. Quando ele dava estímulos positivos para essa pessoa, eles viam que a pessoa, o DNA se expandia. Quando ela dava estímulo negativo, o DNA diminuía. O que aconteceu? Vamos testar isso a 1 quilômetro, a 100 metros? E era instantâneo.
Então, mexia com uma pessoa, mexia com a outra. Então, mexia com a pessoa, mexia em ressonância com o DNA. Colocaram a 1 quilômetro, instantaneamente. Colocaram 800 quilômetros, do mesmo jeito. Ou seja, a ressonância, quando as duas pessoas estão na mesma frequência, não importa onde que está. Pode estar do outro lado do mundo, inclusive, como a informação, a pessoa pode ter, inclusive, ter falecido. A gente tem ressonância com a emoção daquela pessoa. Sim. Então, o que acontece? E aí a gente fala, por que a crença dos nossos pais são tão fortes? Porque nós somos eles, nós somos um órgão da nossa mãe. Então, minha mãe ficou triste, eu fiquei triste. Minha mãe ficou feliz, eu fiquei feliz. E nada aconteceu comigo. Então, se meu pai está triste, eu estou triste. Por quê? Porque em ressonância, eu sou o DNA dele. Mas aí, quando eu ganho consciência, eu falo, agora eu vou mudar. Ó, isso aqui era Agora dos eu meus sou eu. pais. Então, eu vou aprender quem sou eu, ou seja, eu vou construir quem eu sou. Porque se eu tenho infinitas possibilidades, eu posso ter inúmeros desejos, eu não desejei ainda, porque a gente reage conforme as coisas vão acontecendo. Eu posso Então, copiar a parte boa do meu pai e aquilo que não é bom eu posso fazer um pouquinho diferente. É isso aí. sim, esse Bom, distanciar a gente, ressonância. eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é ressonância, ter uma experiência, a Tiara falou da experiência nas aulas do Rupert Sheldrake, você vai encontrar isso na internet com facilidade. Tenha, inclusive, a experiência do centésimo macaco, que fala dos animais, como eu dei a experiência do pássaro, ele faz uma experiência com macacos. É bem interessante se você quiser se aprofundar. Se você tiver dúvidas, pode colocar aí embaixo que a gente responde em outro vídeo. Se você gostou, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Se não gostou também, pode dar um dislike, não tem problema nenhum. Mas é interessante, se você também não gostar, escreve por quê, para a gente poder Isso. melhorar. E se você gostou, escreve o que você gostou. Porque quanto mais vocês se comunicarem conosco, melhor vão ficar os vídeos e melhor a gente vai poder atender as necessidades de vocês. Tá bem? Tá bom, Então, então. até o próximo. Até, gente. Um Ai, abraço.